Amém, irmãos? Livro do Êxodo, capítulo 28, a partir do 33. Se eu pudesse dar um tema hoje, eu queria falar sobre uma vida marcada pela constância. Amém? Ontem eu confesso que eu mesmo fui pego aqui pelas lembranças. E depois Deus me dá uma aula prática, que foi o que eu fiz a vida inteira, irmãos. Sempre cuidei de gente na rua, sempre trouxe gente para dentro da igreja, sempre caçando gente na rua. Comecei o meu ministério num ofício evangelístico muito forte, mas muito forte mesmo. Eu amava fazer isso, irmãos. Estava dentro da igreja assim, quando eu era diácono. Eu pegava do diácono e falava: fica aqui para mim, por favor. Ia lá, irmão, lá do outro lado da rua buscar gente. Tem um amigo hoje que ordenamos ele ao ministério pastoral lá no Rio. Foi assim, irmãos, ele estava do outro lado da rua, Carlos. E esse sempre foi o meu jeito, irmãos, de pregar. Quando eu era menino ainda, a minha prancha estava escrita atrás, eu ia para os campeonatos de surf, e estava escrito assim: Jesus voltará. Eu nunca me esqueço disso, irmãos. Porque sempre estabeleci a pregação do evangelho, irmãos, depois que eu fui consumido pelo fogo do Senhor, irmãos. E essa vida de constância, a nossa vida precisa ser marcada por isso. Amém? A Bíblia diz assim: em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. E esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, ou seu som, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que precisa haver esse sonido, ou esse som, e está dizendo, ele vai entrar e vai sair do santuário para exercer o ofício sacerdotal, e isso para que não morra. O que esse texto está dizendo para mim e para você? A igumentária sacerdotal, composta pela toda a roupagem do sumo sacerdote, que era o Kohen Gadol, aquele a quem o Senhor instituiu, estabeleceu, para que pudesse fazer a expiação. Naquele tempo nós não tínhamos, o pecado não era perdoado, o pecado era encoberto. Por isso que ninguém, irmãos, ninguém é salvo através ou sem que Jesus esteja. Alguns sempre me perguntam, é uma pergunta extremamente coerente: pastor, ontem mesmo acho que me perguntaram: pastor, mas as pessoas que foram mortas e que não tiveram o sangue de Jesus sobre ela, irmãos, não tiveram entre aspas. Por que não tiveram entre aspas? Eles creram, a Bíblia diz, como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, ele foi salvo porque ele creu em Deus. Era a forma que Deus se manifestava. Uma das três principais formas que Deus se manifestou à sua criação, ao povo, foi ele se manifestando como Deus, a criação e a sua palavra, que é a revelação de Cristo. Então, quando a gente olha, por que Abraão foi salvo? E a gente fala, mas se Jesus veio, o que Abraão tem a ver com Jesus? Tudo. Porque no dia de Yom Kippur, que era a expiação, o dia da expiação, era aquele dia em que uma vez no ano
Esse sumo sacerdote, ele entrava no santíssimo lugar, no santo dos santos, aonde tinha aquele véu e a arca da aliança estava, e havia uma tampa da arca que era chamado propiciatório. Por quê? Porque era a propiciação dos pecados, e o pecado era aspergido em cima do propiciatório, nas pontas do propiciatório, justamente para que o pecado fosse o quê? Não perdoado, o pecado fosse encoberto. O pecado naquele tempo não era apagado como nos dias de hoje. O pecado, ele era encoberto. Por isso que quando a gente fala, pastor, e o pecado de Abraão, por exemplo, será que Abraão não vai precisar de Jesus para ser salvo? De uma forma não, mas de outra 100% sim. Como assim, pastor? Porque se o pecado era encoberto, o pecado de Abraão não foi retirado sem Jesus, porque ele é que apagou os nossos pecados. Então o pecado, na verdade, o sangue de Jesus, ele é retroativo. O sangue de Jesus vai até o primeiro homem, para poder de fato fazer o resgate. Porque o que era o dia da expiação, Yom Kippur, o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, ele entrava para agora, irmãos, esse propiciatório, esse sangue que jogava, ele encobria o pecado do povo. Só que, irmãos, aquilo que está encoberto não está apagado, está, entre aspas, escondido. Quando Jesus se manifesta e o véu do templo agora se rasga e foi aberto, isso significa agora tudo que estava encoberto, agora de fato pelo sangue de Jesus o pecado de Abraão é perdoado. Ei, tem alguém comigo aqui? E isso a maioria da igreja não entende, porque a gente fica pensando, Jesus veio 2000 anos depois, e como que Abraão foi salvo sem Jesus? Ele creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça, e assim foram os antigos. Mas todo o ofício sacerdotal que era feito, na verdade encobria o pecado e não apagava o pecado. Então, através disso agora, o pecado, ele foi agora realmente removido através de quem? Só da pessoa de Cristo. Por isso ninguém é salvo sem Jesus, inclusive os antigos. Porque quem deu o poder desse pecado ser apagado, não foi a expiação do cordeiro, não foi a expiação aqui dos animais, mas a expiação de Cristo, foi que de fato apagou os nossos pecados. E aí, mas o que acontecia, pastor? Nesse tempo em que ele entrava nesse lugar, a Bíblia está dizendo que havia, na sobrepeliz, havia toda aquela argumentária, e aquela argumentária todinha, ela tinha algumas particularidades que nos chamam muito a atenção, e todas têm um significado. Eu quero falar de uma apenas aqui. Ele tinha aquela mitra, lembra que estava escrito Kadosh, santidade ao Senhor. Ele tinha a estola sacerdotal, ele tinha 6 pedras de um lado, 6 pedras de outro. Ele tinha o peitoral de juízo, onde tinha as 2 pedras Urim e Tumim, que significa, irmão, santidade e revelação. Ele tinha as 12 pedras aqui no peitoral. O peitoral era uma espécie de um ferro virado, e dentro havia alguns pergaminhos, e do lado de fora na frente as 12 pedras, 12 tribos de Israel, que havia no peitoral do sumo sacerdote. E toda aquela argumentária. Só que existe uma coisa que ninguém, irmãos, às vezes consegue ver o detalhe. Porque falar do peitoral é muito bom, é lindo, é tremendo falar do peitoral, sobre as 12 pedras, sobre Urim e Tumim. Só que havia um negócio muito simples, e que para mim tem todo o valor, e que para nós, irmãos, determina a nossa mensagem essa noite. Marcados pelas constâncias, uma vida marcada para sermos de fato constantes ao Senhor. Por quê, pastor? Porque na orla, na sobrepeliz daquela indumentária onde havia a estola sacerdotal, havia algumas romãs, e havia como se fosse um sino que estava na orla, que vinha em toda a volta da roupa do sumo sacerdote. A Bíblia está dizendo aqui, que na sobrepeliz havia romãs de púrpura carmesim, campainhas de ouro. Havia em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã.
Então, irmãos, essa campainha, essa romã, eles eram intercalados. E todas as vezes que ele andava, elas se chocavam, elas batiam. E todas as vezes que ele se movimentava, isso fazia o quê? Um sonido. Isso fazia um barulho, isso fazia um som. Para que ele fazia isso, irmãos? Ele tinha que se movimentar. Havia uma história na antiguidade que falava justamente sobre isso, que havia uma corda que amarrava ele. Isso, na verdade, irmãos, para nós cai como uma história. Alguns tentam colocar como, decifrar e como uma interpretação, como falamos aqui no curso ontem, para poder, irmãos, aumentar a história, para poder tentar colocar um contexto na história. Mas se você pegar, irmãos, os eruditos bíblicos, os rabinos, nenhum deles afirmam que havia uma corda segurando esse sumo sacerdote. Mas por que as pessoas, elas interpretam? Justamente como nós falamos ontem, nós precisamos nos embasear em fatos verdadeiros. Os pergaminhos do Mar Morto, se você pegar, irmãos, os pergaminhos babilônios, os pergaminhos de Jerusalém, se você pegar toda a história de Flávio Josefo, que vem falando sobre muitas coisas sobre os hebreus, nenhum, irmãos, existe um relato do que o sumo sacerdote era amarrado. E de onde foi tirado isso? De uma mente que pregou isso e expandiu isso? Não estou dizendo que não pode acontecer, poderia, mas ninguém disse que ele entraria amarrado. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, ele seria o quê? Puxado, porque ninguém poderia entrar lá dentro senão ele. Agora, se a gente for pensar e cair dentro da interpretação bíblica, irmãos, você acha que Deus seria louco? Então Deus está doidinho para matar um? Não. E aí, se ele tivesse com o pecado, porque tinha todo um processo de expiação, e esse processo de expiação era feito antes para que ele não morresse. Então, para que ele expiasse e ajudasse a encobrir o pecado do povo, ele passaria por um tempo de preparação antes. Então, após ele passar esse tempo de preparação, ele teria que estar apto para entrar no Santo dos Santos. Se ele não tivesse apto, pastor, ele poderia morrer? Sim, ele morreria lá dentro. Então toda a preparação ele fazia antes, para que nesse dia, que era uma vez ao ano, Yom Kippur era expiação, quando ele entraria, e essa expiação que era feita, aspergindo o sangue sobre o propiciatório, encobria o pecado de todo o povo. Então ele entrava, e as sinetas se chocavam com as romãs, e quando ele estava saindo, novamente estava o quê? As duas se chocando e fazendo barulho. Então quando ele saía, o povo que estava lá no átrio celebrava, porque mais uma vez aconteceu, em mais de um ano o nosso pecado foi encoberto, e havia a celebração do povo, dos sacerdotes que estavam no santo lugar, e no santíssimo lugar estava agora ficando vazio, porque ele estava saindo agora o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Só que isso, o que isso me diz de uma vida de constância? Tudo. Porque apenas uma sineta e apenas uma romã, que elas se chocavam, só se chocavam e só saía barulho, som, quando ele andava. E o que isso representa para mim e para você? Que enquanto eu estou andando, existe som. Enquanto eu me movimento, existe um som. Isso significa, como é que Deus olha para mim e para você? Deus não apenas vê a gente parado andando, a movimentação, a minha caminhada, a minha constância, a minha firmeza. Quando eu estou firme, da minha vida emite um som que agrada ao coração de Deus. Por quê? Porque a configuração do sacerdócio é a mesma para nós hoje. Então quando eu me movimento, existem sinetas e as romãs se chocando, e existe um som que está sendo emitido, e esse som é que de fato mostra e confirma a Deus que eu estou vivendo uma vida de firmeza e de constância. Só que agora preste bem atenção numa coisa:
o mais interessante da interpretação errada que se prega. Quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso que aparecia um som. E isso para que não morra. Então vem cá, ele não morria quando ele parava apenas aqui. Quando que ele morria de fato? Preste bem atenção, irmãos. E isso para que ele não morresse. Então ele estava se movimentando. Enquanto houver movimento, não há morte. Quem está comigo? Enquanto está andando, não tem morte. É claro que quando as sinetas paravam, era porque ele tinha parado e às vezes ele tinha morrido. Só que a Bíblia está nos trazendo algo contrário. E eu vou te trazer o contexto disso agora. O que a Bíblia está dizendo? Enquanto esse sumo sacerdote ele estava se movimentando, havia um barulho e havia uma sineta. Esse barulho alarmava para Deus e alarmava para o povo que estava de fora, dizendo: ele está lá após do véu. Estavam vendo ele ou não? Não. Quem estava vendo ele? No lugar da nossa intimidade, só Deus nos vê. No lugar do Santo dos Santos, no lugar diante da arca, só Deus nos vê. Podemos ter a aparência de alguma coisa, mas só Deus nos vê além do véu. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto esse sumo sacerdote estava se movimentando, e os homens não poderiam ver depois do véu, porque o véu estava tampando, Deus estava ouvindo o sonido de uma caminhada. Isso significa, a minha e a tua caminhada deve ser marcado, irmãos, por um barulho. Enquanto nós não fazemos barulho, é porque estamos parados. Mas quando nos movimentamos, emite um barulho, um som. E esse som confirma que nós estamos constantes e firmes na obra do Senhor. Que mais, pastor? É claro, se eu estou me movimentando, é porque automaticamente um barulho vai soar. Só que o grande problema aqui não é esse. O grande problema é: o movimento tinha que acontecer, senão ele morreria. Ele não morreria e o som parava. Ele tinha que se movimentar para que não morresse. É diferente. Eu estou indo bem devagar para que você entenda. Liga sua mente aqui. Isso é muito sério. Eu vou te dar um contexto para você entender isso bem direitinho. Se ele parasse de se movimentar, aí que ele morreria. Então escute. Se a movimentação, se a minha caminhada, quando eu estou firme caminhando, se eu tiver uma história e começar a caminhar, você vai ouvir o barulho da romã e das sinetas de ouro, sim ou não? Por quê? Porque eu estou andando. Se eu parar, você vai ouvir alguma coisa? Não, você vai saber o quê? Que eu parei. Então a minha caminhada, a minha constância, emite um som de que eu estou firme, do que eu estou caminhando. Só que, irmãos, o cerne do negócio, o clímax da mensagem aqui não é esse. É que quando ele parasse, ele morreria. Isso significa que ele não poderia parar. Você está entendendo? Então olha aqui para mim. Não era a morte que parava ele. É que se ele parasse, aí que ele morreria. Ei, quem está comigo? Isso para mim é sobrenatural. Mais uma vez, é assim que vamos aprender. Quando 35, esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça um som quando entrar e sair diante do Senhor. E isso para que não morra. Isso significa, quando eu me movimento, eu tenho a capacidade de não morrer. Então não é porque eu morri que eu parei de me movimentar. Tem alguém comigo aqui? Eu só posso continuar depois disso. Não é porque morri que parei. É que se eu parar, aí que eu morro.
e pregam ao contrário. Eu entendo que a constância, eu entendo que o movimento, eu entendo que a caminhada, eu entendo que o barulho das romãs batendo nos sinos de ouro diz respeito justamente a uma firmeza, uma caminhada, uma obediência. Porque, irmão, se eu começar aqui como um quartel marchar, você vai falar, ó, o pastor está marchando, ele está firme. Mas se eu parar, você vai falar, ó, o pastor parou. Sim ou não? E isso ok, isso também faz parte. Por quê? Porque quando eu estou caminhando, quando eu estou firme, automaticamente o barulho das minhas romãs vai emitir para Deus dizendo, ó, o pastor está andando, ó, ele está caminhando, ele está firme, ele está constante. Aí quando Deus faz assim, ó, acabou o barulho, isso significa que ele parou. Só que se o barulho começar, ó, ele começou a andar de novo. Isso é perfeito, compreendemos claramente. Só que o que a mensagem está trazendo aqui, irmãos, nas entrelinhas, na revelação, é que a gente precisa pegar. E enquanto eu estou me movimentando, Deus está vendo, Ele está movimentando. Por quê? Porque existe um som que está sendo emitido da minha caminhada. Isso significa a minha caminhada emite um som. A minha caminhada existe para Deus uma sinalização do que eu estou o quê? Firme, constante, caminhando. E isso é muito bom. Porém, o principal para mim é isso para que não morra. Isso significa caminhe para que não morra, se movimente para que não morra. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que você morre não é quando está na batalha, é quando você para. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Sabe quando Satanás consegue te parar de fato? Sabe quando Satanás consegue nos subjugar? Não é quando entramos numa guerra. Pode ter principados, potestades, demônios, capeta, pode ter o que for. Sabe quando eu morro? Não é quando eu saio para a batalha. Por quê? Porque a minha conquista, irmãos, está no campo de batalha. Ninguém conquista sem o campo de batalha. Então quando eu estou no campo de batalha, existe a possibilidade da conquista, existe a possibilidade de avançar. Só que não é no campo de batalha que eu morro. Eu morro é quando eu estou fora dele. Vou dizer algo para você aqui, pega no seu espírito. Quantas pessoas estão morrendo porque pararam de guerrear? Pastor, onde você quer dizer isso aqui? Onde tem um contexto desse? Um dos melhores para mim. No tempo em que os reis saíam para a batalha, o que Davi fez? Ficou no palácio. O que fez? Caiu. Depois de adulterar, o que ele fez? Ainda fez um homicídio. Porque uma coisa, um abismo chama o outro. E agora ele teve que provocar uma outra coisa para tentar arrumar o primeiro pecado que ele fez. Então pare com essa conversa de dizer que está difícil, que está isso, que está aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos chamou para a guerra, irmãos. É no campo de batalha que a gente vai ver conquista. E é no campo de batalha que a gente não morre. O sumo sacerdote, ele tinha que se movimentar. Para que ele tinha que se movimentar? Para que ele não morresse. Por quê? Porque enquanto eu me movo, eu não morro. Enquanto eu estou na batalha, enquanto eu manejo a espada, eu não morro. Mas quando eu decido ficar em casa, eu assinei a minha queda. Eu assinei o meu óbito. Eu assinei vacilar. Por quê? Porque eu parei a guerra. Deus, escute o que eu estou falando para você. Deus não aceita que aqueles a quem Ele ungiu, chamou, redimiu, libertou, curou, pare na batalha. Quem são esses, pastor? Sabe quem são esses? Principalmente aqueles que Deus escreveu um testemunho violento na sua história e na sua vida. Sabe por que tem muitos dentro da igreja com depressão? Porque não abriram a boca para contar o que Deus fez na vida deles. Então se você engolir o rolo, irmãos, vai ser amargo dentro de você.
Sabe o que acontece? Vai dar depressão, vai dar ansiedade, vai dar tudo. Sabe por quê? Porque aquilo que tem que vir para fora não pode ficar aqui dentro, não. Irmãos, está claro, a Bíblia está dizendo: isso para que não morra. Ei, sacerdote, o dia que você parar de se movimentar, aí está a tua morte. Assim aconteceu com Davi. Ele assinou a sua queda, ele assinou a sua desgraça, ele assinou a ruína dentro da sua casa quando ele parou. E sabe quando eu me lembrava aqui ontem na escola de pregadores? Uau! Eu me lembrava do meu começo, de quando fui um diácono dentro da Assembleia de Deus. Eu falava: meu Deus. E eu olhava aquele povo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo trabalhar com cura interior. Eu amo trabalhar com libertação. Eu trabalho isso com a minha vida toda fazendo isso. Eu amo trabalhar com isso. Eu amo pegar pessoas, eu amo discipular pessoas. Eu amo estar com pessoas, tratar pessoas, tentar curar pessoas. Eu amo estar, irmãos, dar direção para pessoas. Mas ontem o Senhor falou algo comigo aqui muito forte. Sabe o que o Senhor falou comigo? Meu filho, quantos naquele tempo estavam feridos, mas não pararam na guerra? Quantos naquele tempo em que você era diácono, em que você pregava, quantos naquele tempo não entendia de cura interior, não entendia de rejeição, não entendia de orfandade, não entendia de nada, mas não paravam no campo de batalha? Irmãos, me acendeu uma luz aqui ontem. E Deus falou: você lembra quando eu te movimentava como um evangelista poderoso, um homem das ruas? Você lembra quando eu te movimentava dentro das igrejas, nos congressos de jovens? Eu falei: lembro. Não pare de se movimentar. Não pare de movimentar aquilo que eu coloquei em você. Eu falei: que mais? O céu está sinalizando. Deus falou no meu ouvido assim: quem está na batalha não tem tempo de sentir dor. Por que, irmãos? Toma um tiro de sangue quente para ver se você sente. Nem um tiro você vai sentir, porque o sangue está quente. Sabe por que você está sentindo dor? Porque o sangue está frio. Aí fica se lamentando: pastor, então não vai ter mais cura interior. Vai, até que Jesus volte. Mas não pode ser só cura interior. O dínamo tem que nos pegar. Quem tem sangue nos olhos passa a não sentir muita dor, Jean. Quem está com sangue nos olhos, toma daqui, toma de lá, mas não dói, porque não sente a pancada, porque não sente mais a dor. Sabe por que nós estamos depressivos dentro de uma casa? Porque decidimos pegar tudo que Jesus fez na nossa história e botar, irmãos, dentro de uma garrafa e tampar. Ele não vai aceitar. Sabe o que Jesus está fazendo comigo, com você? Te tirando dessa mornidão que você está aí, ó. Porque se nós estivéssemos acesos, sabe onde que a gente estava? Já pulando e dando graças a Deus, dizendo assim: é assim, pega a minha vida e me usa. No meu tempo, irmãos, nós já estávamos, irmãos, voando. Nós já levantávamos da cadeira para profetizar. Estou mentindo? Pergunta lá para o meu sogro. Estou mentindo? Pergunta para os meus amigos antigos lá. Porque a mensagem queimava dentro da gente. Hoje nós somos telespectadores. Hoje nós somos assistentes de um culto, de uma pregação. Nós não participamos mais dele, porque a nossa caminhada não está marcada por uma constância. Nós chegamos aqui cheios de rupturas. Nós não somos constantes. Nós saímos de casa já dizendo que não queria vir para o culto. Nós saímos já de casa porque hoje é domingo, eu tenho que bater o meu ponto. Mas, irmão, se você já sair inflamado dentro de casa na sua tarde, o culto vai virar pentecostal de verdade. Deus vai pegar a sua vida e sua história, e aquela dor que estava sentindo não tem mais dor. Por quê? Eu peguei o que o pai falou para mim ontem. Quem está na guerra não tem tempo de sentir a dor. Falei: uau, é do céu. Constância.
precisa marcar a nossa caminhada. Davi foi inconstante. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu dar uma descansada no palácio. Deus não te chamou para descansar. A Bíblia diz assim: levantai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Está cansado? Pede para Ele te revigorar, mas não para na batalha. Eu vou dizer uma coisa para você: estamos ficando muito cansadinhos, estamos ficando muito almáticos. E eu quero dizer uma coisa para você: o espírito de Amaleque continua trabalhando. Quem é o espírito de Amaleque? São aqueles, Israel está saindo do Egito, e eles estão caminhando, indo em direção aonde Deus havia determinado. E toda aquela geração está saindo do Egito. Mas enquanto eles estão saindo do Egito, existem alguns que começaram a ficar cansados no caminho. Todos aqueles que ficaram para trás, se cansaram no caminho, e que não foram constantes como os primeiros, o espírito de Amaleque pegava e matava. Os amalequitas interceptavam esses homens que estavam ficando para trás e matava. Israel caminhando, andando lá na frente, e muitos ficando para trás. Pastor, mas eu não sou igual a você. Por que não é? Tem algum Deus aqui em cima? Tem o asa? Não, porque você é o pastor. E você é o quê? Evangelista? Você é o que? Apóstolo? Você é o que? Profeta? Você é ministro do Evangelho? Então para de conversa. É porque o senhor é o pastor. É? E você não é o porquê? Não fica para trás não, que o espírito de Amaleque está passando, irmãos, por cima de todos que estão ficando para trás. Os retardatários, quem fica para trás fica porque quer. Eu digo, irmãos, nessa casa só fica para trás quem quer. Porque tem alimento, irmãos, robusto, para você voar, não é andar não. Ah, pastor, a gente vai voar? Vai. Olha, está escrito aqui na Bíblia. Vamos andar, vamos correr, mas a Bíblia tem uns que voarão. Está escrito aqui, eu decidi voar. Eu decidi voar. Eu não tenho nada com Satanás, nem com o Egito, nem com Amaleque. O que eu tenho é para o alvo. Por isso a Bíblia diz: eu prossigo para a soberana vocação de Cristo Jesus, para a carreira que me está proposta. O negócio é para frente, não é para trás. Quem entrou no campo de batalha que está com sangue quente, não tem tempo de sentir mais dor. Pastor, quando é que eu sinto a dor? Você sente a dor quando você está mais com a sua dor do que com Deus. Pastor, mas só Deus sabe. Sim, eu sei que às vezes dói, mas tem hora que essa miséria tem que sair. Então eu entendi, pastor. Então agora eu vou botar uma roupa aqui e vou tentar sair. Não tem mágica. Ou você caminha com Ele, ou você fica retardatário, para no caminho e Amaleque te pega no caminho. Sumo sacerdote, você precisa ser constante. Uma vida marcada de constância. Não para. Isso significa: dei o primeiro passo, tem guerra. Dei o segundo passo, tem inimigo. Dei o terceiro passo, tem o urso. Dei o quarto, dei o quinto, tem leão, tem Golias, tem filisteu, tem caldeu, tem tudo pela frente. Não importa. A morte não está na batalha, a morte não está no inimigo, a morte está quando você para. E aí o espírito de Amaleque acaba com você. Por isso que antes que Davi pecasse,
Deus falava para Davi: entra lá e domina. Chamava os gaditas, vamos embora. Deus falava: agora lá, entra em Ziclag e acaba com tudo. É agora. Agora me diz uma coisa: uma espada sendo passada na lateral dos braços não dói? Irmãos, quem precisa detonar o inimigo não sente mais dor. E toma daqui, toma dali, não estou sentindo dor. Por quê? Porque eu tenho uma missão a cumprir. Escute, a morte não está no seu inimigo, a morte está quando você para. Agora não fica me assistindo a pregar não, prega comigo. Não estou animando o seu palco aqui não. Vem junto comigo. Aleluia, aleluia. Sumo sacerdote, não pare de movimentar. E isso, para que você não morra. Isso significa, quando você parar de se movimentar, aí está a tua morte. Eu queria fechar a Bíblia e sair correndo para casa chorar. Deus levanta Davi. Davi foi um homem destemido. Davi foi um homem que não parou nos combates. Davi cair na mão dos filisteus se fez até de louco, mas não tinha medo de nada. Quando Deus falava: Davi, diz a Bíblia que foi um dos únicos reis. Ele se vestia com um saco de cinza, se jogava, chorava e dizia: o que é, meu Deus? O começo de Davi foi brilhante. Um homem que não temia o inimigo, mas quando o seu Deus dizia: Davi, ele falava: estou aqui, eis-me aqui. Muita composição de salmos, a autoria de Davi. Olhe os salmos de Davi e você vai ver quem era aquele homem. Por isso que quando Davi está trazendo a arca, Saul reinou, irmãos, 40 anos sem a arca. 40 anos sem a presença de Deus. Quando Davi assume o trono, primeira coisa que ele faz para assumir é remover os jebuseus de dentro da terra, de dentro de Jerusalém. Por isso ficou chamada a cidade de Davi. Então ele falou: nós não podemos ir habitar com esse povo. Nós não podemos entrar e eu sentar num trono e dizer que essa aqui é a terra, é o lugar, a cidade do grande rei, com cheio de jebuseus, esse povo ímpio aqui. Deus falou: então acaba com eles, Davi. Mas a pergunta é: Saul reinou 40 anos antes. Aonde estavam os jebuseus? Dentro da terra. Por isso era chamado de Jebus, Jerusalém. Só que de Jebus, que levava o nome dos jebuseus, se tornou a cidade de Davi. Uau! Porque não tinha para ninguém. E esse homem, irmãos, quando ele, depois de remover os inimigos da terra, tirar os jebuseus para ele poder habitar dentro de Jerusalém em paz, ele vai agora buscar a arca. E nós conhecemos muito da história. Quando eles estão voltando com a arca, havia feito aquele caminho errado, colocado num carro de boi, etc. O que vai acontecer? O Uzá vai morrer porque tenta, quando o boi tropeçou, tenta segurar a arca. Escute, se Saul tivesse ali, Saul ia falar: ei, substitui esse cara aí, não manda ele tocar na arca. Substitui e vamos embora. Por quê? Porque o meu glamour, porque a minha reputação fala mais alto. Eu saí para buscar a arca, eu sou o rei de Israel, e agora eu preciso chegar lá com a arca. Agora você imagina que Uzá estava morto. A arca de Deus era a vida de Deus. Eles estão buscando. A história vai dizer que dentro de Jerusalém havia festa, tamborim, as mulheres saltando com harpas, uma grande festa dentro de Jerusalém, e todos esperando a arca. De repente eles estão olhando dos muros de Jerusalém, talvez, e dizendo: lá vem a comitiva de Davi.
E a arca da aliança está vindo. A arca, depois de tantos anos, está chegando novamente para o meio do povo. Como é que vem Davi sem a arca? E com o homem morto nas costas, Uzá. A Bíblia não diz, mas eu tenho para mim, que toda festa começa a acabar. E começa um tempo de luto. Mas Davi está vindo. Esse era o coração de Davi, que amava a Deus acima de tudo, mas que amava os guerreiros que estavam com ele, que amava os sacerdotes, o sumo sacerdote, que os respeitava. Por isso, quando Uzá morre, ele não ficou olhando a sua reputação. Ele podia ter chegado lá e ter falado: deu errado e tal, a gente trouxe aqui a arca, um cara aí morreu também. Não. O coração dele era um coração de homem tão tremendo, que ele chega, irmãos, arrebentado. A sua comitiva, acaba a festa, para. Agora não tem mais festa, mais celebração. A arca, a vida de Deus não está entrando. Quem está entrando em Jerusalém? Um morto. Davi entra dentro do palácio. Davi vai para a sua corte. E nas recâmaras do rei, Davi está lá, fecha a porta e diz: eu ficarei aqui, não atenderei ninguém. Aquele lugar chamado a sala do trono, que nós cantamos aqui, que representa o céu, na verdade, o céu sempre apontou para a terra. Havia também a sala do trono, onde o trono do rei estava, e ele atendia as pessoas, e as tribos vinham e entravam para ali para ser atendido por Davi. E segundo a lei de Moshe, a lei de Moisés, ele julgava todas as coisas. Todo rei de Israel tinha a lei de Moisés nas mãos, e segundo a lei ele tinha que julgar a causa do povo. E aí ele estava ali sentado. Só que, olha aqui para mim, porque Uzá havia morrido. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer quem era Davi, para ver o tamanho da ruptura que ele fez. E quando ele não se tornou mais constante, foi quando ele de fato morreu. Então Davi agora, ele está na sua recâmara, vestido de saco de cinza, e dizendo: Deus, Saul reinou 40 anos sem a arca, não havia a tua presença. Eu fui lá buscar, e de repente Uzá morre no meio do caminho, é fulminado. O cortejo nosso está tudo errado. E as pessoas entravam, irmãos, na sala do trono agora, e o trono estava vazio. Isso nunca tinha acontecido. Porque cadê o rei de Israel para julgar a causa do povo? Não tem, não está atendendo. Porque ele sabia, irmãos, que um homem havia morrido, e por causa disso ele foi estar com o seu Deus, nas suas recâmaras, chorando, dizendo: Deus, não é possível, eu fiz tudo para dar certo. Esse era o coração de Davi. E assim como ele dava a Deus, ele entregava a Deus, Deus dava para ele. Davi vai lá e toma a outra terra. Davi vai lá e toma os territórios. Deus era com ele, porque Davi era com Deus. Escute, olha aqui, numa história dessa sobrenatural. Depois de nós sabemos a história, 3 meses que a arca estava na casa de Obed-edom, conjecturando, a Bíblia não diz muito, mas eu creio plenamente para mim, que Davi continuava dentro das suas recâmaras. E Davi, não tem atendimento. Eu estou com um saco de cinza, não tem mais estola real. Davi, deixa eu te contar uma coisa. Diz: sabe aquele lugar onde nós deixamos a arca, Davi? Sim, na casa de Obed-edom. Sim, nós passamos ali, Davi, e a casa foi restaurada, e a presença de Deus tocou todos os ambientes daquela casa. Aquilo para o coração de Davi foi uma resposta, porque um homem, quando viu o outro morto,
Ele não pensou na sua reputação, ele pensou no coração do seu amigo. Esse era o coração de Davi. E agora Davi vai para as suas recâmaras e fica com Deus. E a sinalização para ele sair e para ele continuar a trajetória e buscar a arca, porque ele passou 3 meses chorando e vestido com sacos de cinza. Deus mandou um sinalizador chamado Obed-edom e falou assim: ei, eu estou mudando essa história aqui por causa da minha presença. A arca estava lá. E aí os homens sinalizam isso para Davi. E Davi agora, irmãos, foi o sinal de Deus para Davi. E Davi falou: entendi, Senhor, agora eu posso ir. E Davi sai e vai buscar a arca novamente, agora na casa de Obed-edom. E agora Davi vai concluir tudo. O que isso chama a atenção? 3 meses de interrupção no reino, 3 meses de um reinado sem rei, 3 meses de um rei que não estava agora num trono sentado de ouro, com a sua reputação, com seus recursos, com seus ouros. Davi tinha ouro de Ofir, que era o ouro mais caro da época. Ofertava o ouro de Ofir a Deus. Tabernáculo construído com ouro de Ofir. Davi não queria saber de nada disso. Davi queria ficar com um pano de saco chorando dentro das suas recâmaras, porque um homem havia morrido, porque deu errado a trajetória de trazer e de conduzir a presença de Deus à arca da aliança. Tá, pastor, o que você quer dizer do coração desse homem? Esse era o coração de Davi. A minha pergunta é, então, por que ele para? Se ele tinha tudo para avançar, por que ele retrocede? Você não entendeu? Por que se você para, se você tem tudo para avançar? Por que você retrocede? Você diz para Deus que não dá, que não quer. Se Deus sempre te deu fôlego de vida, uma família abençoada, filhos, um ministério, um pastor abençoado. Olha para mim aqui, aleluia. Não tá bom, não tá bom. Ei! Homens morrem quando param. Não é a guerra que mata os homens nos nossos dias. Quantos estão morrendo? Não é por causa do inimigo nem da guerra, porque decidiram parar. Davi não podia ter parado. E o texto vai dizer: no tempo em que os homens saíam para a guerra, Davi decidiu descansar no palácio. Eu estou muito cansado. Cansado de quê, Davi? Mentira. E aí, irmãos, ele fica e assina a sua queda. O que você quer dizer, pastor? Quero dizer o seguinte, olha para cá. E vou ser bem grotesco para você entender uma coisa. Você imagina nas comunidades do Rio de Janeiro, um cara que está subindo, irmãos, aquelas comunidades. Irmão, se ele toma um tiro no braço, se ele parar, ele acaba de ser destruído e metralhado. Então, às vezes, com um tiro no braço, um tiro na perna, ele tem que fazer o quê? Eu tenho que continuar, eu não posso parar, até que eu alcance quem? Um amigo. Até que eu consiga alcançar um lugar seguro, até que eu saia da onde? Do alvo do inimigo. Irmãos, a Bíblia diz, Hebreus 11:33, da fraqueza tiraram força. Homens que estão nessa guerra não têm o direito de sentir a dor, não têm o direito de sentir o sangue. Davi tinha tudo, Deus era com ele. Foi chamado homem segundo o coração de Deus. Tudo que ele pedia, Deus dava, e tudo que Deus pedia para ele, ele fazia. Uau! E ele decidiu falar: não, eu vou dar uma paradinha. Enquanto o sacerdote se movimentava, Deus era com ele. E quando ele parava, ele morria. Isso significa, não é a movimento nos lugares mais hostis, não é a sua caminhada nos tempos mais difíceis,
não é o seu avanço nos lugares assolados que vai te matar. Sabe quem te mata? Quando você decide retroceder, quando você decide parar. Por quê, pastor? Efésios capítulo 6 vai dizer o seguinte: calçados com a preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e o capacete da salvação. Ok? A armadura do Espírito. Agora olha para mim. O que tinha nas costas? Nada. Então o que te mata? Quando você decide virar as costas. Você é alvejado pelo diabo e morre. Por que, pastor, que não havia proteção nas costas? Porque um guerreiro que vira as costas é frouxo, não pode estar na guerra. Você não tem o direito de virar as costas para o inimigo. Como que aqueles homens morriam? Eu queria ter vivido naquela época, mas queria demais mesmo. Porque você vê aqueles cavalos, aquelas infantarias, irmãos, era um de frente, você não sabe o que vai acontecer, não é assim? Aí eles fazem assim, ó, começa, sabe, cavalo caindo, é assim. Aí você acha que aqueles homens iam fazer assim? Hein, Jean? Se eu estivesse louco. O que eles faziam? Sobe aqui, Humberto, rápido. O que muitas vezes eles faziam? Fica de costa. Ei, é assim que a gente vai vencer. Não dê as costas para o inimigo. Colavam um no outro, irmão. Porque nas costas não tinha proteção. Efésios 6 é a configuração de um guerreiro não apenas no avanço, mas também no retrocesso. Não retroceda, porque nós não temos proteção nas costas. Deus só está com quem avança. Pastor, então é por causa disso que os amalequitas pegavam aqueles que ficavam para trás? Sim. Deus permitia? Sim. Por quê? Porque tinham que avançar junto com os outros. Eu vou dizer uma coisa para você, quem é dessa igreja que sabe. Irmão, você pode estar machucado, rebentado, sangrando, como a Marlene chegou aqui ontem. A gente vai cuidar dela, eu quero ver ela uma pregadora do evangelho. Mas se tô morrendo aqui, pastor. Não tenho bola de cristal para. Deixa eu ver como é que Humberto tá. Você tem que chegar e falar: pastor, eu tô ruim. Tá dando errado. Pastor, mas Deus revela. Então, peraí, eu tenho que ajoelhar e falar: Deus, como é que tá a vida do Humberto? Da Vanessa? Do Ismar? Da Rose? Da Larissa ali, da Andresa? Da Laodiceia? Do meu filho? Da pastora? Ei, Senhor, fala logo. Eu vou ficar fazendo isso o dia inteiro. Quem não quer morrer na mão de amalequita, faz assim, Ei, vocês aí da frente, volta aqui e me ajuda. Aí os guerreiros, é agora. Sai daí, capeta. Mas se não falar, não tem bola de cristal para saber. Pastor, eu estou com vergonha. Não tenha não. Vergonha é morrer na mão dos amalequitas. Vergonha é assinar a queda como Davi. Então avance. Saia daqui sabendo. Você declara o seu óbito. Não é na guerra. Deus te forjou para a guerra. E você não pode virar as costas para a batalha. Porque se você vira as costas, você está retrocedendo. E o espírito de Amaleque te pega no caminho.
A sua morte é declarada quando você retrocede, quando você para de se movimentar. Quando você movimenta tem um som. Deus está dizendo, a marcha dele está forte. Estou ouvindo lá o Bruno, ó. Rapaz, ele está saindo de casa e a marcha está violenta. E ele está indo, e ele está avançando, mas ele não para. E apareceu um demônio, peraí, já tirei do caminho dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode ter praga, peste que voe de dia, pode ter o que for, eu sou com ele. É assim que funciona, não tem outro jeito. O leão só morre, estou terminando. O leão só morre por 2 hipóteses. Ele é chamado rei da selva, sim. Não é só no filme, ele é o rei da selva. Quando o leão ruge, existe um som, o rugido do leão. E quando esse som é ouvido, o que os animais fazem? Estremecem. Vem ele aí. E aonde ele passa com o bando, o povo vai tudo saindo. Porque existe um som da caminhada. Quando ele morre, passou 2 hipóteses. Quando ele está sozinho. Não, pastor, isso aqui é a minha vidinha. Não posso fazer nada. Eu não consigo andar junto. É só colar um pé do lado do outro aqui, fica junto, vamos marchar junto. Não tem mistério. Ou quando o leão ele dorme. Quando eu dormo, pastor, sonolência espiritual. Tem curso, tem escola, tem culto, tem movimento. O que está acontecendo? Vai morrer. Por quê? Porque está dormindo. Mas está muito caro esse curso. Dá 30 no Burger King. Ou 60 ou 90 com a família, né? Para fazer comercial LGBT. E não dá aqui para estudar, o problema é seu. Eu decidi avançar. Eu decidi ir com quem quer. A minha história sempre foi marcada por isso. E não é hoje que vai parar. Um dia eu falei, até acho que foi com o Lima, eu falei, eu preciso dar uma parada. Com o coração sangrando. Eu falei, eu vou parar de despejar algumas coisas, porque eu estou expondo a igreja ao risco. A gente libera, o povo não acompanha, e o povo vai começar a morrer pelaquilo que a gente está liberando. Eu preciso parar. E Deus falou para mim, é? Então ai de tu se tu parar. Eu falei, Deus, a gente fala, a gente sabe, mostra as coisas. A gente libera, a gente compartilha. As pessoas decidem não entrar para estar junto. É morte. E eu falei, Deus, então eu estou expondo as pessoas. Eu tenho que parar, eu tenho que frear. Porque o conhecimento ele liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é a campanha que te liberta, é a verdade. Então quando a verdade aqui é liberada, talvez você até hoje pensou o quê? Aquela batalha ali com Golias não dá, eu vou morrer. Não era com Golias que você morre, é quando você retrocede. Tanto que o rei Saul, como é que ele morreu? Não foi na batalha. Quem matou Saul? Ele se matou. Ele pegou a espada e fez assim, ó, se jogou em cima da própria espada. E se ele não tinha feito, Deus podia ser com ele e continuar com ele, até que Deus o removesse. Mas Deus seria com ele. Ele decidiu se matar. Tem gente morrendo pela própria espada, porque não decide andar na constância que Deus propôs. Tem alguém comigo aqui?
Eu quero terminar essa noite. Eu estou plugado no 330. Eu quero terminar essa noite dizendo para você: uma vida marcada pela constância. A batalha não vai te matar. O inimigo não vai te matar. Pessoas não vão parar você. Só tem um jeito: quando você decide retroceder. Agora a Bíblia diz uma coisa: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Isso significa, colocou a mão no arado, você não tem mais o direito de olhar para trás. Quer dizer mais? A Bíblia diz que aquele guerreiro que desembanha a espada, ele tem que derramar sangue. A nossa espada tem que pingar sangue. Escuta, por quê? O que eu ensino para eles aqui: se você tirar a espada e não derramar sangue, você morre com ela igual Saul. Então se você tirou, agora usa. Ah não, que agora eu vou guardar. Você vai morrer nela. O dia que você tirou, você sabia que você tinha que tirar para guerrear. Então vá até o fim, senão você vai morrer por ela. Isso é uma vida marcada por constância. Sempre quando há ruptura, a morte. Davi era um guerreiro constante. Quando ele parou, ele não morreu no campo de batalha, ele morreu quando ele parou. A sua morte, o seu óbito está quando você retrocede e olha para trás. Tirou a espada, irmãos, vá para a guerra, suja ela de sangue. É só assim que nós vamos ter uma vida marcada de constância. Vamos terminar? Pastor, então estou pronto aqui se os amalequitas entrarem. A espada está na mão, pastor. Quem sabe a guerra é dentro da sua casa. Quem sabe a guerra é no seu eu. Mas o eu quer me consumir, ele quer te consumir. Consome ele primeiro. É a sua guerra. É o seu vício. É a sua cura. É a sua esposa, seu marido, seus filhos. E tem hora que a gente vai ter que guerrear. E não podemos parar. Quando você retrocede, irmãos, você morre. Eu termino dizendo que o movimento do sacerdote trazia a vida. A morte era decretada quando ele parava. Então deixa eu dizer, não é a morte que para você, é você que para morrer. Uau! Não é a morte que te para, é você que parou a guerra e decidiu morrer. O que está dizendo? Avança, avança, vá adiante. Amém? Se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Rebia carabandobi alabahas. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar.
descanso, eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, não, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei aos teus pés. Por isso eu estou correndo para ti, estou buscando um lugar aos teus pés. Estou correndo para ti, estou buscando um lugar aos teus pés. Estou correndo para ti, estou buscando um lugar aos teus pés. Estou correndo para ti, estou buscando um lugar. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Sim, Jesus. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só sei que muitos querem tuas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem tuas Jesus. mãos, só queremos teus pés.
Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés, Senhor. Muitos querem suas mãos. Se você caminha e a sua marcha não emite som, é porque você já parou. Por isso é obrigado na lei espiritual que a sua caminhada tenha um som. Se não existe um som sendo emitido, é porque você já parou. Isso significa, a minha constância diz que não vou parar e que não posso parar. Por isso todas as vezes que eu ando, que eu me movimento, existe um som que sai da minha vida. Deixa Deus ouvir o som da sua vida. Deixa Deus ouvir o som da sua marcha. Não pare. Não retroceda. Avance. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vem como um vento veemente. Vem como um vento poderoso, Senhor. Nos desloca desse lugar de mornidão. Nos desloca desse lugar de paralisia. Nós não somos um paralítico, porque na tua palavra até do paralítico, Senhor, esperou uma atitude: levanta e anda. Quanto mais de nós, o que o Senhor espera de mim e de você? Impetuoso. Sopra assim. Rebiacando, biacabastou, biacandaraia. Xericabandu, bialabacandarás. Vem como um vento, vem como fogo, vem como a chuva, como tu quiseres. Não há nada nesse mundo que me move como tu. Só tu satisfazes, és tudo que eu preciso. Rica lavandou. Vem como um vento, vem como um fogo, vem como a chuva, ou como tu quiseres. Não há nada nesse mundo que me move como tu. Só tu satisfazes, és tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso. Obrigado, Jesus. Obrigado. A nossa constância está firmada em uma rocha inabalável. Uma rocha inabalável. Como poderemos ser abalados se tu és essa rocha inabalável? Como poderemos sucumbir no meio da guerra? Como poderemos parar se tu és uma rocha inabalável? Não retroceda.
Não olhe para trás. Não pare. O espírito de Amaleque só tem legalidade sobre quem retrocedeu. Avance. Abra sua boca, conte o seu testemunho, sua vida. Fale mesmo. Não entre dentro de um casulo. Não se feche na sua vidinha. Grite para o mundo ouvir. Rocha inabalável. Revia acabando de alabastura casa. Junto à pedra estou. Vamos terminar. Levante a sua mão, querido. Preciosa, nada vai me abalar. Isso, grite isso pro mundo. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor. Nada vai me abalar. Declare. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Receba. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Fala pro inferno ouvir. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor,
preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Hey! Meu Deus! Hey! Estou subindo ao monte santo de Sião. Pega essa noite, pega. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Meu Deus! E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar junto à pedra preciosa. Junto à pedra estou, nada vai me abalar, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável. Declara. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Hey! Sim, não tem como esmorecer, não tem como retroceder. Estamos firmes, constantes. Uma caminhada marcada pela constância. Enquanto eu me movimento, há som. E quando eu paro, eu morro. Esse som ministra o coração de Deus, porque esse som fala de constância, de obediência, de fidelidade, de submissão. Por isso nunca pare de movimentar. Podemos ser abatidos, mas nunca desistidos, querido.
Não está no nosso DNA a desistência. O espírito de desistência que habita no deserto não parou o povo, apenas alguns. Por isso continue. Tenha uma caminhada marcada pela constância. Que a tua vida sempre emita um som. O som da caminhada, o som que agrada a Deus. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso que a alegria do Senhor é a minha força. Ele só se alegra quando eu avanço, quando eu caminho. A unção não vem para você fazer. A unção só te capacita quando você já está fazendo. Alai choenderando que alahas. Robe alabasturi alacas. Hey amandai ando que alamana. Hey alara yamando. Rebi cabayando me alas. Por isso desembainhe as espadas e não retroceda. Desembainhe as espadas e avance. Rocha inabalável é o nosso Deus. Oh! Inabalável. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa. É o é o meu Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Por uma noite apoteótica. Eu recebo demais o que o Senhor está falando. Obrigado, Jesus. Avançar quando tudo vai bem é fácil. Ir quando tudo vai bem é fácil. Mas a espada é para a guerra, não é quando tudo vai bem. E é na guerra que Deus vê quem é quem. Obrigado, Jesus. Tu és uma rocha inabalável. Nós não podemos ser tão fracos de olhar essa rocha e parar assim. De olhar a Ti e sermos inconstantes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amaleque não nos pega. Mamon não nos pega. O espírito de desistência do deserto não nos pega. Os 12 príncipes de Salmo 91 não nos pega. Porque a ordem é para marchar. Diga ao povo que marche, Moisés. Mas como faremos? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que não pare. A ordem é não parar. Amém. Graça e paz, queridos. Deus abençoe.